Boa noite. CYM 825, Rádio Valinhos FM, operando frequência modulada 87,9 MHz. Locado no Jardim 84, telefone 3871-1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castieri Stackflat. Boa noite, gente linda! Estou aqui na Rádio Valinhos FM. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Valinhos FM, ao vivo no YouTube da rádio. Estamos também na frequência 87.9. Estou bastante feliz de voltar aqui no horário, depois de muitos programas às 9 horas da manhã. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento. A gente vai falar sobre relacionamento saudável, a gente vai falar sobre a dinâmica da dependência emocional, que traz muitos relacionamentos serem tóxicos, e também o abuso emocional e físico dentro das relações. Hoje eu trago um psicólogo que é especialista em relacionamentos, trata aí diversas pacientes, trazendo autoestima e novas formas de se relacionar. É um cara que está bem posicionado lá nas redes sociais, tem um trabalho muito bacana, tem muitas postagens e informações necessárias, que é o Wesley Augusto, que vai entrar aqui com a gente online. Estou aqui com a minha querida Nídia Reinert, que é a segunda vez que ela está aqui na rádio com a gente. Ela é programadora neurolinguística, especialista em comunicação e oratória, e ela está aqui para fazer alguns comentários, porque também é terapeuta, também atende pessoas, e o âmbito de relacionamentos está em tudo, sabemos disso, né? Familiar, amizade, amor, seja o que for, precisamos falar disso. E agora eu recebo o Wesley Augusto aqui com a gente. Léo? Wesley, consegue nos ouvir? Bem-vindo, querido! Boa noite, Casti. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Se apresenta para o meu público poder conhecer quem é o Wesley, o seu trabalho. Pois bem, eu sou Wesley Augusto, eu sou psicólogo há 23 anos. Eu atendo aí na área clínica, me formei em psicologia para trabalhar no consultório e aos poucos aí fui descobrindo o meu chamego pela área de relacionamentos e fui engrenando a minha carreira por aí. Me especializei, hoje eu sou, além de psicólogo, terapeuta de casal, especialista em relacionamentos, atendo aí de forma online e presencial aqui na região de São José do Rio Preto. E ao longo da minha carreira, eu fui afunilando para esse lugar, passando por vários aspectos das relações e amo falar sobre autoestima, falar sobre relacionamento, e é sempre um prazer estar aqui falando sobre isso, levando esse conhecimento para todo mundo, porque a nossa cultura deturpa muito algumas questões de relacionamento, de amor, que traz uma série de problemas ali para as pessoas que se relacionam, né? Exatamente, você tocou num ponto de dor mesmo, porque a nossa cultura, ela literalmente tem uma porcentagem muito alta de influência na forma que as pessoas se relacionam. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente na dinâmica da dependência emocional, na dinâmica do abuso. Eu chamei o Wesley aqui, gente, só para vocês entenderem. Eu conheci ele num evento da PAN, da psicóloga PAN. O Wesley esteve no palco, falou um pouquinho da história dele. E no momento que ele falou, em algum momento da carreira dele, ele atendeu agressores de vítimas de violência doméstica, eu achei tão necessário trazer um psicólogo com essa bagagem para a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica, entender como que o programa funciona na hora de atender os agressores, como que a gente pode
fazer a sociedade entender a dinâmica dessa agressividade, a dinâmica do comportamento do agressor, e falar um pouquinho da dependência emocional, que muitas vezes está presente nos relacionamentos e faz com que muitas mulheres, até mesmo homens, permaneçam em relacionamentos não saudáveis. Faz todo sentido, né, Wesley? Esse projeto foi pioneiro aqui na nossa região e até no Brasil, porque muito se fala de coibir a violência doméstica e olha-se muito para a vítima que sofre esse tipo de violência, que é o lado mais perigoso da situação. Então, o pioneirismo surgiu a partir de um artigo dentro da Lei Maria da Penha, onde falava-se sobre criar esses espaços para falar com o agressor. E a Lei Maria da Penha traz exatamente esse lugar de o agressor. O agressor pode ser tanto homem quanto mulher, desde que a vítima seja mulher. Então, esse projeto foi uma parceria da prefeitura com uma organização privada, onde eu fui coordenador e psicólogo, durou por 8 anos, e o nosso olhar, o nosso objetivo era dar fala, dar lugar para essa pessoa, para esse homem, para esse agressor, que não tinha voz. Ele estava ali naquela situação e não tinha esse lugar para se olhar, para se compreender. E ali no CRAF, que se chamava, né, Centro de Reeducação e Atendimento da Família, a gente dava voz e reeducava em que sentido? A nossa cultura promove, como eu disse agora há pouco, diversos conceitos errados. A nossa cultura machista, patriarcal ali, tem um peso muito grande. Muito se fala do peso que essa cultura coloca no ombro das mulheres e pouco se fala nesse peso que é colocado também nas costas do homem. De que ele tem que prover, de que ele tem que dar conta, de que ele tem que ser aquele macho viril. E aí, ele vai recebendo uma educação desde criança, na qual ele é estimulado a não olhar para as próprias emoções, não olhar para si e externalizar tudo isso de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Ele vê o pai se relacionando com a mãe de uma forma agressiva, de uma forma abusiva, internaliza aquilo e quando ele se torna um homem, ele reproduz. A grande vantagem é que se ele aprendeu a ser dessa forma, ele pode desaprender e aprender de outras formas. Então, esse era o nosso objetivo ali. Eles ficavam com a gente durante 6 meses, era um encontro em grupo, semanal, onde eu, como psicólogo e uma assistente social, trabalhávamos diversos conceitos com eles, nessa tentativa de mostrar outros caminhos a partir dessa autocompreensão do que fez esses homens chegarem até esse ponto. E o curioso é que muitos deles, no primeiro momento, a gente fazia uma anamnese e eles chegavam com um discurso assim: Wesley, mas eu não bati na minha mulher, eu só xinguei de sei lá o quê. E aí, ali já começava a psicoeducação, falando sobre os diversos tipos de violência, que aquilo era uma violência psicológica, uma violência moral, que eles não tinham conhecimento. Então, ali já começava a mudar alguma coisinha dentro deles. E Wesley, me fala uma coisa, você comentou que foi um projeto pioneiro e que o agressor era tanto homem quanto mulher, desde que a vítima fosse mulher. Hoje a Maria da Penha já mudou essa questão, né? Hoje a vítima também pode ser homem ou não. Casti, eu não tenho noção das mudanças da lei, tá? Eu já ouvi, o que eu posso, eu já vi alguns casos em que foi aplicado, mas eu não sei se houve essa mudança na lei. Não posso te afirmar hoje. Você Então, pode até depois dar uma olhadinha. Tá, que eu também não tenho certeza. Mas eu já tive pacientes minhas que agrediam, né? Sofrem a violência e acabam agredindo também, e tiveram que responder dentro da Maria da Penha. Eu só não tenho certeza dessa mudança, mas é interessante a gente pesquisar para saber se houve essa mudança. E uma outra pergunta. Você disse que você acompanhava esses homens ali por 6 meses, junto com uma assistente social, e aí eu tenho 2 questões. Primeira, esses homens, eles vinham para esse programa depois de ter uma agressão física? Era grave? Já havia um boletim de ocorrência? Alguma coisa nesse sentido? Ou o programa se antecipava em algumas questões? E como que era feita a intervenção? Assim? Como que vocês trabalhavam com esses homens? Tinha uma melhora significativa? Como que funcionava? Essa parceria, ela era mediada
pela Delegacia da Mulher, pelo Fórum, tá? Então, assim, já havia tido esses homens que chegavam até a gente, já havia tido um boletim de ocorrência, um processo, só que a intervenção vinha exatamente nesse momento. Era uma vantagem para esse homem, né? Não é uma vantagem, mas assim, ele participando do projeto, esse processo seria finalizado ali. Então, os casos mais graves não chegavam até a gente, tá? Chegavam até nós os casos mais leves. Então, entre aspas aqui, os mais leves, tá? Tinha muito caso de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física leve, mas esses de mais graves não chegavam até a gente. 95% das pessoas que passavam pela gente sofriam uma transformação, tinham maior consciência, ficavam diferentes. A minoria não. A minoria, eu me lembro de 2 ou 3 casos que saíram piores do que entraram, porque daí eles tinham conhecimento da lei e eles tinham como deturpar. E por que eu afirmo isso? Fora o meu olhar como profissional, de avaliar a mudança de comportamento deles, a gente tinha contato com a família. Então, uma vez por mês, a família era chamada, nesses 6 meses que eles participavam, uma vez por semana, a família era chamada, a gente conversava com a esposa, e a gente, na fala delas, elas mesmas traziam que ele tinha melhorado, que tinha uma consciência maior, e como a questão da violência tem o papel e o contrapapel, era trabalhado também essa mulher, porque muitas vezes existe uma ação, não justificando o comportamento, mas explicando, existe uma ação e uma reação ali. Então, da mesma forma que aquela mulher tem a sua história, tem os seus gatilhos, o homem também tem. Então, era um trabalho em conjunto mesmo, por isso que o nome era Centro de Educação e Atendimento da Família, porque a gente tinha esse olhar sistêmico para eles. Então, sim, havia uma boa transformação neles. Que bacana. Eu bato muito nessa tecla de ter essa intervenção e esse olhar. E eu acho que logo no início, assim, quando se tem um primeiro boletim de ocorrência, precisa haver programas e que tratem a nível 360, não só esse homem, mas também a mulher, porque a gente sabe que a dinâmica do relacionamento tóxico um alimenta o outro, né? A gente sempre tem, na maioria das vezes, um está alimentando o outro. E tudo isso é tratável, tudo isso tem a ver com programação mental, às vezes até ali na infância de ambos, de como lidar e reagir. Faz sentido para você que trabalha aí com reprogramação mental o tempo todo? É bem essa alimentação, né? Eu quero, enquanto tem comida, eu vou me alimentar, não é? Então, faz todo sentido. E como que você tem o olhar da criança em si, do que as pessoas viveram ali na sua primeira infância, segunda infância, para dentro dos tratamentos que você tem em relacionamento hoje? Qual seria a porcentagem para você de que a maioria está ali linkada com as nossas vivências da infância? Para mim, Wesley, aqui, existe uma teoria chamada teoria do apego, que eu uso muito como referência nos meus atendimentos, em que o John Bowlby, que é o autor dela, fala que a forma como nós somos tratados, ou como nós internalizamos o tratamento dos nossos cuidadores, a gente leva isso influencia nas nossas relações na vida adulta. Então, por isso que nós, psicólogos, de uma forma ou de outra, a gente volta ali na infância para compreender como é que essa criança foi tratada pelos pais, como é que esses pais se tratavam, porque isso tudo é a base para os comportamentos dela quando adultas. Ela, muitas vezes, as referências de amor, de relacionamento, de relações, de respeito, começa tudo ali na infância. Então, se eu não tenho essa consciência, eu reproduzo as coisas sem saber. Então, é preciso esse entendimento de como eu cheguei até aqui, do porquê que quando ela fala tal coisa, isso me aciona determinadas emoções que eu não consigo controlar. Ou ele faz tal coisa e isso me engatilha, que são os famosos gatilhos, comportamentos que eu não consigo evitar, não consigo entender. Então, essa compreensão do que aconteceu na nossa história nos liberta e evita diversos problemas, não só no nosso relacionamento, mas na nossa vida.
muitas pessoas têm problemas com autoridade, logo tem problemas com chefe, e na maioria das vezes a gente encontra ali a raiz desse problema ali na infância, com um problema com a relação paterna, que não teve uma relação muito boa com essa figura, e aí quando ela vai para o mercado de trabalho, quando ela encontra uma autoridade, ela transfere essa dificuldade ali da infância, que não foi elaborada, não foi trabalhada, para essa figura de autoridade, por exemplo, para o chefe dessa pessoa. Então, é de extrema importância para a gente. E o nosso olhar não tem como, não, pelo menos da forma que eu trabalho, não tem como não passar por ali. Inclusive, quando a gente fala dos transtornos de personalidade, da dependência emocional, tem um vasto, ali é um local de muitas informações. Literalmente, muitas informações da infância mesmo. E falando em transtorno de personalidade, um dos temas aqui do nosso programa é trazer que a internet conta que não é verdade. Eu vejo muitas informações em cima do transtorno de personalidade narcisista que não condiz com a realidade de fato. Primeiro que, né, segundo os números que a gente tem aí no ano de 2026, a gente associa que a sociedade tenha menos de 1% de transtorno de personalidade narcisista. Claro que nós temos comportamentos narcisistas, nós temos tendências narcisistas, isso não significa que somos, de fato, que vivemos o transtorno, né? E com isso, muitas pessoas nomeiam relacionamentos abusivos. Mas o meu parceiro é narcisista. Eu, pelo menos, recebo. A maioria das minhas pacientes que vêm com dificuldade relacional, elas falam, o meu parceiro é narcisista. É a primeira coisa que eu escuto. E a internet entrega essa informação. A maioria dos influencers que eu vejo falando sobre isso, até profissionais da nossa área, eles entregam essa informação como uma verdade. E eu acho que a gente precisa entender que não é, principalmente quando a gente fala de violência doméstica, porque entendendo que a maioria dos agressores não tem transtorno, a maneira de intervir e tratar acaba sendo totalmente diferente. E a sociedade também de entender de maneira diferente. Faz sentido isso para você? Total sentido, Cássio. Esse dado é muito importante, né? Na sociedade, de 1 a 2% das pessoas são narcisistas. Esse número não se equivale para o Instagram, porque Instagram, pelo menos na minha bolha, 100% dos homens são narcisistas e 95% das mulheres dependentes emocionais. Então, é preciso tomar cuidado. Por um lado, é muito positivo essa divulgação dos conceitos, porque traz luz, traz discussão, traz identificação, e essa é uma vantagem. Quando as pacientes chegam falando do parceiro narcisista, ou falando delas com dependência emocional, ou agora o TDAH, o autismo, isso é positivo por um lado, que traz essa identificação de você não se sentir solitário naquela questão. Quando você nomeia, você fala, eu não estou doido, eu não estou louca, né? Então, existe algo, existe um conhecimento, existe um conceito por trás disso. Essa é a parte positiva. A parte negativa, além dessa que a gente falou que todo mundo se transforma nesses rótulos, a gente só se vê através desse rótulo. Então, o rótulo serve como bengala, como justificativa. Então, ele faz isso porque ele é narcisista, ela tem esse comportamento que é dependente emocional, eu não percebi porque eu tenho TDAH, e assim vai. Aí se torna um problema muito grande, porque você se conforma com esse rótulo dado. E muitas vezes, no caso aqui, se auto-diagnostica baseado em informações da internet e não busca ajuda adequada. Que é exatamente esse ponto que você está trazendo, né, Cástia? Que a internet traz muita coisa positiva, mas também traz essa banalização do conceito. Para você ser diagnosticado com um transtorno, existe critérios para você ter esse diagnóstico. Eu tinha uma professora da faculdade, há muito tempo atrás, que ela falava, todo mundo tem um pouquinho de tudo. O grande problema é você ter muito de uma coisa só, que aí caracteriza-se um transtorno. Então, para você ser diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista, você precisa preencher 5 critérios de 9. Então, alguns traços... Também, com muita observação, né?
Claro, não é assim a torta direita. E quem pode diagnosticar são apenas o médico psiquiatra e o psicólogo. Esses testes, esse autodiagnóstico que a internet promove, serve apenas como uma luz, né? Como estou me encontrando, mas não se prenda a isso. Na minha abordagem, que é o psicodrama, a gente não trabalha com o diagnóstico, com a gente, tá, eu recebo uma pessoa com transtorno, eu tenho aquilo no meu bolso, mas eu jamais resumo a minha paciente, ou o meu paciente, ou o casal, naquilo. Porque senão eu vou fechar, não vou acreditar naquela pessoa. Então, serve, por um lado, como uma luz ao meu problema, mas tem muita informação que não bate, né? Que não é condizente ali com a realidade. Voltando ao narcisista, todos nós temos alguns traços narcisistas. Inclusive, ele nos ajuda a ir para frente. Então, eu olhar para mim, que é um traço narcisista, isso é positivo, isso também é amor próprio. No narcisista, a grande questão é que se potencializa ao ponto de eu desprezar o outro. Então, o transtorno aqui, a gente está falando de excessos. Então, eu também recebo mais ou menos a mesma dinâmica no consultório, Casti. A paciente chega falando que o parceiro é narcisista, e aí a minha segunda pergunta e o que te faz ficar com um narcisista? Porque daí eu tiro a luz dele e trago para ela começar a se olhar. Porque a grande questão, o grande problema, não é ele. São as coisas que eu permito, o porquê eu permito. E aí vai por aquele caminho que a gente falou agora há pouco, de entender a história, entender onde que eu me prendo, o porquê eu me prendo. E é interessante que você falou, porque no histórico que eu vejo na clínica, vem essa coisa, o meu parceiro é narcisista, como eu lido com o narcisista, como eu melhoro, nunca o que eu estou fazendo dentro desse contexto. Demora um tempo, a gente sabe manejar ali para que elas comecem a compreender, mas é sempre essa preocupação. Eu vou para a terapia para tentar lidar e ser uma pessoa que consegue manter o relacionamento com o narcisista. Né? A maioria, pelo menos para mim, chega para isso. Olha, eu vim buscar ajuda porque eu quero entender melhor meu parceiro, porque ele é narcisista. Como que eu faço para melhorar? Né? E aí, depois, com o tempo, vão enxergando, a gente trabalha bastante autoestima, a questão do abandono e da rejeição é muito presente em pessoas que têm a dinâmica do relacionamento tóxico, da dependência. Acredito que com você não deve ser diferente. Né? Eu percebo nas suas postagens que você fala muito disso, a maneira que você aborda esse conhecimento no seu Instagram é muito plausível, adoro, super entendível, parabéns. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que você sente de mais dificuldade quando você está tratando mulheres que vêm com essa dependência emocional? Eu tenho um método que chama Só o Amor Não Basta. E tem esse nome exatamente para começar a contestar e a se pensar nesse amor romântico que a nossa sociedade divulga. Né? Que o amor suporta tudo, que o amor supera tudo, e a gente que trabalha com isso sabe que não é bem assim, a gente precisa de outras questões. E a primeira etapa desse método é a mulher, como eu tenho pacientes homens, mas a maioria é mulher, olhar para ela. Porque a pessoa dependente emocional, e aqui tudo que a gente falou do transtorno de personalidade narcisista, também vale para o transtorno de personalidade dependente emocional. Tem uma série de critérios para a gente diagnosticar. A grande maioria que se diz dependente emocional tem traços muito fortes da dependência, mas não são diagnosticados, não tem esse transtorno. Por isso que a mudança é um pouco mais simples se comparado ao transtorno. Quando a gente fala de transtorno, a pessoa fica mais funcional na vida dela, mas ela não vai ficar curada, porque o transtorno é uma forma de funcionar. Então, eu aprendo a lidar melhor com as situações. E, só abrindo parênteses, por que é tão difícil lidar com um narcisista? Porque, pela própria característica do transtorno, ele não erra. Ele não tem problema. O problema é sempre do outro. Então, se ele não erra, se ele não tem problema, se o problema é sempre do outro, como é que ele vai se tratar? Como é que ele vai para uma terapia? Né? Mas, voltando ali à questão da dependência,
a primeira etapa do meu método é exatamente esse olhar para si. Porque todo mundo, a grande maioria, chega com uma dor, chega com sofrimento, mas não chega com esse olhar de que a solução, se eu tenho um problema, eu também tenho uma solução. Se o problema está nas minhas mãos, a solução também está. A grande maioria chega olhando para o outro, rotulando o outro, querendo que eu dê um jeito no outro. E o primeiro passo, assim como a primeira marcha do carro, é a mais pesada para locomover o carro, é esse, trazer a luz para ela. Então, o tempo todo, nessa primeira etapa, é sobre ele, e eu puxando para você, para você, para você. E você, como é que é isso para você? Por que você aceita? Tanto é que um valor que eu tenho pessoal e profissional é a autorresponsabilidade. Não é culpar, né? É você assumir a sua responsabilidade naquilo que você vive, né? Se você é adulta, se é a sua vida, você tem alguma responsabilidade naquilo que está acontecendo. Nem que tenha sido na escolha desse parceiro que é abusivo, que é tóxico. Ele pode, porque o abusivo, o tóxico, o narcisista, ele se veste de príncipe para depois se mostrar um sapo. Naquele momento, ela não tinha consciência daquilo, mas a partir do momento que ela tem, a qualquer momento ela pode sair. Eu estou simplificando bem essa questão. Mas enquanto ela fica, ela está escolhendo ficar muito por falta de autoestima, por falta de amor próprio, por falta de ferramentas internas emocionais para conseguir sair dessa situação, que é o trabalho que eu faço na psicoterapia, que é o que eu falo que é de resgatar o brilho. É exatamente isso. Maravilhoso. Eu penso que a dinâmica, a maioria das pessoas que eu lido são um pouco mais complexo, envolve realmente um abuso psicológico altíssimo, abuso físico. Eu tive na época da supervisão, bem no início, assim, eu estava no último ano de psicanálise, e eu tive uma paciente que ela perdeu a orelha. O agressor literalmente arrancou a orelha dela, teve medida protetiva, ele fugiu por um tempo, ela ficou escondida. Só que uma fala dela me pegou muito, assim, mexeu muito comigo, porque ela sempre falava, mas por que ele fez isso comigo? Se eu dava tudo para ele. Mas por quê? Sempre ela, mas por quê? Eu não cheguei a terminar de atender ela na época, né? Anos depois sim, mas na época foi o meu supervisor, eu não tinha capacidade ainda para lidar com aquela situação. Mas é muito comum você receber as pessoas tentando entender, mas por que ele não quis ficar, se eu fazia tudo certo? O que tem de errado comigo? E na maioria das vezes, não tem nada de errado com você, né? E a gente tem que ter esse tato, esse acolhimento, de às vezes até validar a dor naquele momento, para poder fazer ela enxergar esse brilho que ela não vê em si. E eu fiz uma live recentemente no Conselho Brasileiro de Psicanálise, e eu falei muito isso. Quando a gente percebe que uma paciente enxergou o próprio brilho, saiu do casulo e virou borboleta, para mim, é a satisfação da profissão. Não é pelo dinheiro. É literalmente de você ver a pessoa, enxergar quem ela é de verdade, independente do que o outro fez, do que o outro recusou, né? Eu acredito que todos nós, né? A gente até ouviu muito no evento da PAN. A gente faz por amor, a gente faz por amor, e a gente falou bastante do empreendedorismo na nossa área, porque a gente tem alguns profissionais essa dificuldade. Mas porque, para mim, é essa satisfação. Você vê uma pessoa em cacos mesmo, em frangalhos, dependente totalmente do amor de outra pessoa, da validação do outro, se transformar numa linda borboleta que voa, que é resgatar esse brilho e essa autoestima que você comentou, né? Eu estou sorrindo aqui porque eu acredito que todos nós psicólogos estamos, pelo menos os clínicos, estão ali, né, com esse objetivo. É claro que a gente precisa pagar nossas contas, nossos boletos, mas isso é muito consequência desse olhar, desse amor. O acolher a dor dessa mulher é a base para que ela consiga, como você disse, sair do casulo e voar, né? Essa questão que ela traz de por que ele fez isso comigo só mostra o buraco que ela se enfiou de não olhar para si, de não perceber que, assim, não é... E o quanto que elas se culpabilizam nessa dinâmica.
E não é sobre ela, e aqui não estou nem colocando ele como vilão, mas é que ele também tem as questões dele. Então, assim, se ele não conseguiu aceitar o seu amor, não é sobre você, é sobre as limitações dele. E isso também tira um peso enorme das costas dela, porque ela fica ali o tempo todo se culpando por muitas questões que não são dela. E é um outro trabalho que a gente faz ali na terapia, né? Separar o que é dela e o que é do outro, o que é responsabilidade dela e o que é do outro, porque muitas vezes eles ficam polarizando entre os dois extremos. Ou tudo é culpa minha, ou tudo é culpa do outro. E não é assim. Tem coisas que são minha responsabilidade. E eu até faço essa troca. Tem coisas que são sua responsabilidade e tem coisas que são do outro. A gente só precisa identificar para não... Porque se eu pego o que é do outro, não vai ser legal. E se eu dou o que é meu pro outro, também não vai ser legal. É identificar os boizinhos ali. Exatamente. E mudando um pouquinho de visão, vamos para o lado bonito do relacionamento, que eu sei que você trabalha com relacionamentos e deve ter muitas histórias bonitas também de ressignificação. Você atende casal ou individual? Os dois. Os Eu sou dois. terapeuta de casal e atendimento individual. Pra gente, assim, do atendimento com casal, como que é o seu trabalho? Eu sou uma pessoa que acredita no amor. O mundo está virado de ponta cabeça. Eu acredito que as pessoas podem se amar, que existem relacionamentos saudáveis sim, e que isso depende mais da gente curar coisas internas do que o outro. É assim que eu acredito. Mas conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Eu costumo dizer, e eu falo para os casais que eu atendo, que eu sou o aquariano mais fajuto que existe, porque dizem que as pessoas regidas pelo signo de aquário não têm um coração, né? Tem uma pedra de gelo no lugar. E eu sou super romântico. Eu gosto de aquariano, vocês me dão medo. Tá vendo? Eu sou super romântico, eu acredito no amor mesmo, mas o amor que eu acredito começa no amor próprio. Tanto é que uma das frases que eu uso no meu Instagram, e acredito mesmo, é que amor, primeiro próprio. Não tem como eu amar o outro se eu não me amo. Parece clichê, mas eu costumo dizer que os clichês, eles são clichês porque eles são verdadeiros. Tem uma verdade ali. Não tem como eu saber o que é amar se eu não sei como me amar. E aí passa por limites, passa por posicionamento, passa por suportar ou não, passa pelo o que é negociável, o que não é negociável. Então, esse é o trabalho da terapia individual, porque hoje eu recebo 95% dos meus atendimentos passam ali por relacionamento, e na terapia de casal, também é atravessado por isso, mas tem muito mais a ver com a dinâmica de cada um, porque é muito comum, eles chegam num ponto que estão muito machucados, e é muito comum a ferida da mulher ser do desamor e do homem da insuficiência. Então, a mulher cobra certas demonstrações, se sentir amada, e com isso o homem se sente impressionado, se sente insuficiente, e aí a gente vai trabalhando com esse casal a questão da comunicação, porque parece, outro clichê, né? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É muito engraçado na dinâmica do casal, como a mulher chega e fala assim, Wesley, mas eu achei que é claro que eu queria ganhar de presente, que eu queria ganhar um presente no Dia dos Namorados, não é óbvio? Eu falo, você falou? Você se manifestou? Você falou que era importante? Wesley, mas era óbvio. Então, mas o que é óbvio para você não é para ele tem outra vivência, ele tem outra educação, ele tem um outro olhar. Um outro exemplo que eu dou é assim, ó, você está super atenta aos deveres domésticos, né? Você passa, a pia está cheia de louça, você passa pela cozinha, o seu olhar gruda ali naquelas louças, e você pega um ódio, e o seu marido, ele vai passar, ele não vai nem enxergar a louça. Porque ele tem um outro olhar, talvez ele enxergue a pia, e ele vai ver que o sifão está vazando, mas a louça ele vai passar em branco. Então é preciso comunicar. 100% dos casos, na terapia de casal, eu trabalho a comunicação deles. Independente da queixa que eles cheguem, a gente trabalha a comunicação. Isso é primordial. Eu ia até te fazer a pergunta, né? Como que você enxerga a diferença homem da mulher? E como é essa dinâmica? O que atrapalha as diferenças dentro do relacionamento quando a mulher não entende que o homem não pensa como ela e o homem também precisa entender que a mulher não pensa como ele?
Eu acho que a maioria dos conflitos vem daí, né? Vem bastante daí, Casti. Vem muito daí. Porque E aí eu amplio o olhar não só para o casal, mas para o mundo. A gente está acostumado a achar que as pessoas enxergam o mundo da forma que a gente enxerga. Parece que não, mas na prática do nosso dia a dia, isso nos atravessa o tempo todo. E, obviamente, ali com os casais também. Então, o treino da empatia é fundamental. Eu entender que quando eu falo algo para o outro também sente, porque eu estou tão acostumado a falar da minha. Vou até te dar um exemplo dessa semana. A minha era um atendimento de casal e a minha paciente chegou e falou assim: Wesley, eu estou muito machucada e eu preciso ouvir do Joãozinho o que ele tem para me dizer. Falei, então tá bom, vamos ouvir. Ele falou uma frase, aí ela pegou a fala, a sessão da terapia de casal é de 1 hora. Ela ficou 55 minutos falando. E aí, nos 5 minutos finais, eu pontuei isso para ela. Falei, você percebe o porquê de você ficar vazia? Porque você solicitou algo e você não permitiu que ele te desse. Então, é preciso também esse equilíbrio de se colocar no lugar do outro. E aqui, de novo, não estou vilanizando ninguém. A gente está ali dolorido. Então, é difícil a gente pensar na dor do outro. Especialmente se a gente está apontando esse outro como o vilão da minha história. Então, vai ficar mais difícil eu empatizar com ele. É preciso treinar esse olhar. É preciso treinar a escuta. A gente fala de comunicação e muitas pessoas acham que é o falar. Sim, é importante falar, mas é essencial eu escutar o que o outro tem para dizer, porque senão eu não conheço o outro, eu só julgo. Exatamente. Ni, conta pra gente, como tem sido a sua vida de solteira em busca de relacionamento? Você está em busca de relacionamento, porque quem sou eu para falar que você está, né? Conta um pouquinho pra gente. Tudo começa na comunicação, não é mesmo? Eu não sei se eu busco mais um relacionamento amoroso, afetivo, embora a gente busque, né? Acho que a gente fui tão machucada que qualquer coisa, qualquer fósforo é um incêndio. Certo. Embora seja terapeuta, embora programadora neurolinguística, a ideia é a comunicação, porque também tem isso, né, Wesley? A gente se comunica, a gente busca, a gente trata os nossos traumas. E quando a gente chega a trocar com uma outra pessoa, e aí essa pessoa não está disposta a olhar os traumas, a cuidar disso. E aí eu anotei muita coisa aqui, viu, Wesley? Mas muita coisa, pois eu vou encher o seu Instagram de perguntas também. Porque tem isso, eu me trato, eu faço, o outro não. Porque também, né, Wesley, você falou, eu tenho mais mulheres como clientes do que homens. Eu também, a Castiele também, porque as mulheres procuram mais olhar para dentro, olhar para si, mudar, talvez até porque eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. Olha que beleza. Eu acho que a mulher tem mais abertura mesmo. Isso é um problema de sociedade, inclusive, porque o índice de suicídio, a gente falou disso no curso da Vox, o índice de suicídio é muito mais alto em homem, exatamente porque eles têm mais dificuldade de buscar ajuda, de se abrir, de falar, elaborar os próprios sentimentos, né? Então, aí a gente começa a buscar um relacionamento, eu busco, mas nas primeiras frases, Wesley, a gente vê que a pessoa não está a fim de cuidar de si, e aí a gente fica solteira de novo. Mas aí eu acho que é mais fácil. Você falou que tudo você vê como um fósforo. Me permita dar um pitaco na sua fala. Eu acredito que tem mais a questão de você estar mais madura e conseguir colocar limite e saber que aquilo não te cabe. Sim. Sim.
Eu iria por esse lado. E é engraçado, vou até fazer um comentário. Alguns programas atrás, Wesley, eu recebi a Amanda. A Amanda, ela tá como Nana Neném no Instagram. Ela tem uma história bem pesada de um relacionamento de 16 anos com um narcisista, de fato. E ela perdeu a guarda dos filhos. Foi uma coisa assim que explodiu nas redes sociais. E ela veio aqui no meu programa e a gente focou muito no relacionamento dela. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: como que é se relacionar com outras pessoas hoje, um ano depois de sair desse casamento conturbado, depois de terapia? Eu vivenciei isso também, estive em um relacionamento com um narcisista diagnosticado de fato, e aí também fui testar se a terapia tinha funcionado na vida real, porque eu falo, gente, na terapia a gente aprende, mas aí a gente tem que ir na vida real para ver se vai funcionar. E é tentativa e erro, né? E aí a Amanda virou para mim e falou assim, nossa, muito difícil. Porque às vezes a outra pessoa tem uma intenção muito boa, só que tudo você desconfia. Se ele demonstra amor demais, você acha que você não é enganada. Se ele não demonstra, manda uma mensagem, você fala, nossa, será que eu vou passar por isso de novo? E eu acho que é o que eu falo para as minhas pacientes. E eu já vivi isso. Tentativa e erro. Você foi para terapia, você aprendeu, você recebeu recursos emocionais. Claro que a primeira pessoa que você vai se relacionar após um relacionamento tóxico vai dar medo. Você vai colocar o pé na água, a água vai estar gelada. Você vai falar, será que eu vou inteira? E às vezes você vai errar, às vezes você vai perder uma pessoa muito boa, mas na tentativa e erro você vai aprendendo a lidar e vai entendendo que dá para pisar o pé. Faz sentido, Wesley? Total. Pouco se fala de como é a vida após um relacionamento tóxico, após um relacionamento abusivo, que passa por isso que você falou. A gente sai, mesmo terapeutizado, a gente sai com cicatrizes. Mas tem uma coisa que eu digo sempre, e vai muito contra essa nossa sociedade hoje do fast food, de tudo muito rápido. Eu digo para as minhas pacientes, hoje, engraçado que eu estou com poucas pacientes solteiras, à procura de alguém. Eu falo, você não mergulha numa piscina sem saber a profundidade. Então, você vai entrando aos poucos nessa piscina. Isso vale para as relações. Acontece que a gente está numa era de tudo tão rápido, tudo tão instantâneo, que a gente pula etapas. E aí, as etapas existem, não são à toa. Eu conheço, eu fico, eu namoro, eu noivo, eu moro junto, eu caso, eu tenho a sua... Por quê? Estou sendo muito tradicional? Talvez, mas é porque eu acredito que assim eu vou conhecendo o outro. Quantas pessoas não conhecem a parceira ou parceiro num dia, um mês depois já estão morando juntos. E no mês seguinte, já acabou. Você fez isso, amiga? Porque não tem estrutura emocional. Claro que aqui eu estou generalizando, tá? Que é o meu papel aqui. Se for para olhar caso a caso, é só na terapia. Mas não existe muito mais uma carência, uma ansiedade, uma dependência, uma falta de si. Eu estou procurando o outro porque eu não me suporto. É aquela questão da solitude e da solidão. Eu não consigo ficar com a minha presença, eu preciso estar sempre com a cabeça ocupada. Eu não consigo ficar quieto, porque é muito, muito perturbador. Então, quando eu falo do amor primeiro próprio, é para você cuidar de tudo isso. É para você ser uma companhia prazerosa para você, porque daí a sua égua vai lá para cima. Se o cara se o cara não acrescenta, se ele não traz mais do que você já tem, você fala: beijo, não quero. É isso, não, e não estou falando de intolerância, porque esse período de conhecer o outro é para isso mesmo. Tem muito do negociável e do inegociável. Tem coisas que eu não abro mão, tem coisas que eu consigo ceder. E aí eu vou avaliando como é, a partir do meu autoconhecimento, a partir da minha regulação das emoções, porque a dependência emocional, que é essa carência excessiva, faz a gente ver príncipe em sapo. E muitas vezes tem duas questões, né? Algumas pessoas generalizam falando que os sinais estavam sempre ali, e sim, muitas vezes os sinais estavam sempre ali, e tem uma outra situação que é muito típica do narcisista, em que ele se apresenta como um príncipe. Independente dessas situações, o tempo vai me ajudar a verificar as coisas. Só que se eu tiver com óculos de carência,
eu vou enxergar o que eu não deveria. Eu vejo muito quando a pessoa está com mais capacidade de olhar a dinâmica da realidade e não através da carência, da falta, ela tem mais capacidade de lidar. Não que ela não vá sentir, mas um exemplo. Eu até gravei um vídeo sobre isso no Instagram. Às vezes a pessoa não está com você, decide não estar mais com você, porque ela não está conseguindo lidar com os sentimentos dela. Ela não está conseguindo lidar com tudo aquilo que ela está sentindo. Mas aí a pessoa se coloca na posição, ele não me amava o suficiente. Às vezes ele amava sim, mas às vezes ele não tinha maturidade para lidar. Às vezes ele estava tão grande aquilo nele e o homem tem mais dificuldade de lidar com aquilo, ele foge. Às vezes está acontecendo coisas na dinâmica da vida dele que ele fala, nossa, essa mulher eu queria que assumisse para minha vida, não posso agora. E ele dá para trás. E a mulher, se ela estiver muito machucada com as faltas, ela vai trazer aquele peso tão grande de rejeição, de abandono, e vai carregando aquilo para outras relações. Então, é interessante quando você fala não olhar com óculos da carência, olhar a realidade como ela é. E a realidade é, alguém escolheu sair daquela relação. Não foi você. Você sustentou? Ótimo. Mas aquela pessoa, por algum motivo, seja ela por amar você, porque é possível, e na maioria das vezes e seja ela por não te amar, decidiu não estar. E isso não é sobre você. O que você sente é sobre sua falta, mas o que aconteceu de fato não é sobre você, né? E isso muda uma chave, vira assim, transforma a pessoa. É muito mais fácil a gente às vezes falar não, colocar limite, aceitar o outro. E eu acho que isso entra muito no ponto do relacionamento abusivo quando a gente vai tratar um agressor, um abusador, porque ele tem a necessidade de aceitar ou não o fim de um relacionamento. Na maioria dos casos que a gente vê de feminicídio, indo para o extremo da coisa, quando a gente vai ver o histórico, esse homem não aceitou a separação, ele não aceitou a decisão do outro. Mas isso, como que a gente pode colocar isso no contexto? Qual era a questão em si? Ele tinha uma falta dentro dele. E essa falta não foi trabalhada. E foi ficando grande, foi ficando grande. Não vou generalizar, a gente sabe que tem crueldades imensas aqui. Recebi o Regis semana passada com um caso gravíssimo, onde a esposa e as 3 filhas foram mortas e abusadas, enfim. Mas quando a gente está falando de relacionamento, é um homem que só não aceitou. Só não aceitou. É uma coisa grande, né? Não aceitou o fim da outra pessoa. Porque dentro dele tinha muitas faltas. Né? A dor, a angústia daquilo era tão grande que ele vai e mata a mulher e se mata. Né? É o que a gente tem visto. Faz sentido, né? Como você pensa sobre isso? Kátia, eu estou te ouvindo falar e estou pensando em todo o processo desse relacionamento abusivo. Porque o que é um relacionamento abusivo? Um tem domínio e controle sobre o outro. Independente da forma que começou, um subjuga o outro. Porque eu tenho posse, e na maioria das vezes, por conta da nossa cultura, é o homem. E aí, eu te ouvindo falar, eu fico pensando na trajetória dessa mulher para se resgatar, para ter forças para conseguir terminar com esse cara que é super abusivo, que acha que ela é o abajur do quarto. Aí ela consegue e ele não admite. E trata com violência, e nesse extremo, o feminicídio. Então, é uma dinâmica muito complexa. A gente precisa tomar cuidado, e o nosso papel aqui a gente fala para o geral, né? Não conseguimos especificar caso a caso. Mas é importante a gente trazer a complexidade de cada caso, de cada relacionamento. A gente traz aqui luzes para você ver, se identificar e ter um caminho ali para entender mais. Mas essa dinâmica do homem e da mulher, especialmente no relacionamento abusivo, ela é extremamente complexa, extremamente cheia de raízes de ambos. Porque o abusador abusa, e aqui vou falar isso com muito cuidado, porque essa mulher permite pelas faltas, pelas falhas dela, pelas faltas de ferramentas, mas ainda assim ela está ali por uma escolha. Inconsciente por todas as raízes dela, mas ela está ali. Então, e ele está naquele lugar de poder também pela trajetória dele. É preciso olhar muito atentamente cada um para entender a dinâmica dessa relação e aí poder ajudar
os dois, antes de chegar nesse ponto. Isso é fundamental, entender a dinâmica do relacionamento, porque quem está vendo de fora, né, eu até percebo o seu cuidado em falar, e eu sei por quê, porque a sociedade não entende quando a gente explica isso. Eu sempre falo, a mulher que apanhou, que foi agredida, ela não tem culpa da agressão, mas ela tem sim uma parcela de culpa de estar ali, de permissão de tudo que aconteceu. É inconsciente? Tudo bem, mas existe a permissão inconsciente. E ela precisa ser trabalhada. O inconsciente vai ser trabalhado aonde? Na terapia. Então ela tem que ter a autorresponsabilidade de buscar ajuda. Né? Ah, mas eu não entendo, eu não me permiti. Inconsciente, sim. Você não enxerga isso hoje, então vamos para a terapia para você poder enxergar, trazer para sua consciência e ter poder de escolha. Então, assim, uma coisa é ser agredida, outra coisa é permanecer ali, né, naquele contexto. E a gente tem mesmo que falar com muito cuidado, porque, infelizmente, a sociedade, quando a gente fala como profissionais, eu passo muito por isso, julga, acha que a gente está defendendo a agressão. Não, não é sobre isso. O nosso papel é trabalhar para que a dinâmica seja tratada. A justiça tem que fazer o papel dela, a punição é com a justiça. A nossa é de tratar a dinâmica emocional dentro desse contexto. E você, Nídia, qual é a sua opinião sobre isso? Eu, falando com as minhas filhas, explicando para as minhas filhas, Wesley, o que era relacionamento abusivo. Uma tem 21, outra tem 18, quando elas eram menores. Ah, mãe, porque não sei o que, ele é assim, aquilo outro. Falei, filha, é assim, o que é um abuso? O que é um relacionamento abusivo? Expliquei desse jeito, não sei se fiz certo, se fiz errado, mas deu certo que elas conseguiram identificar algumas coisas, enfim. Filha, imagina você namorando alguém. E esse alguém gosta de pagode, você gosta de rock. Todos os dias vai ter. Você não gosta de pagode, você gosta de rock. Ele não gosta de rock, ele gosta de pagode. Vocês nunca vão estar juntos escutando a mesma música? Talvez não. Né? Você vai ceder algumas vezes e vai no pagode? Vai. Ele vai ceder algumas vezes e ele vai estar no rock, ele vai estar odiando no rock. Ah, isso é saudável. Quando, e assim, é abuso? Eu sei que você não gosta de pagode, mas por amor a mim, você vai no pagode. Isso é saudável. Quando que deixa, é um abuso? Eu sei que você não gosta. Eu falo, puxa, mas você é tão importante para mim, amor. Aí você vai. Sim. É um pouquinho de abuso? É. Quando que é uma relação abusiva? Quando eu começo a falar para você ir mais vezes, deixar mais vezes, porque vai ter coisa que eu não vou gostar mesmo. E o respeito é, ok, tudo bem que você não goste. Mas eu aí, deixo você ir. Mas olha, aí vamos fazer mais uma hora de programa, né? Porque é sobre isso. Aí como que os relacionamentos estão construídos? Tudo bem eu ir no rock e você ir no pagode? É sobre isso. Vamos para mais uma hora, Wesley? Vamos, bora. Ó, eu acho que para ajudar, eu adorei a sua forma de explicar. É muito isso, o pagode e o rock. Porque também tem se ouvido muito aí na internet, quando se fala de amor próprio, que entende-se que é olhar só para si, e não é. Eu digo, se você quer olhar só para você, para suas necessidades, fazer só suas coisas, fique solteira, não tem problema nenhum. Você não precisa de ninguém na sua vida. A partir do momento que você escolhe estar com alguém, sim, você vai precisar olhar para as necessidades dele, você vai precisar ceder também, e vice-versa. Por isso que é importante a reciprocidade. Mas uma coisa que ajuda muito a gente entender essa questão do abuso é o padrão. Então, pegando o exemplo que a nossa querida trouxe aí, se eu gosto de pagode, se eu gosto de rock e ele gosta de... Ih, agora eu me perdi quem gosta de quem, mas tá bom. Se eu gosto de pagode e ele gosta de rock, a grande questão é, o ano todo a gente vai só no rock, mesmo eu gostando de pagode, mesmo eu falando para ele que vai ter show do Tiaguinho, eu tô louco para ir, e ele fala, não, nós vamos no rock.
Isso é abuso. É abuso. Existe um padrão de funcionamento da relação. Porque, vez ou outra, gente, não vamos viver na utopia. Até não. Os relacionamentos saudáveis não são aqui. Eu falei hoje isso na minha live. Não são aqueles que não têm problemas. Todo relacionamento tem conflito. Porque somos pessoas diferentes. A grande questão, e que daí caracteriza se é saudável, se é tóxico, se é abusivo, é a forma que a gente lida com esses conflitos. Daí vem a toxicidade, daí vem o abuso. Então, não se iludam achando que relacionamento saudável não tem conflito, porque tem. E vez ou outra, não é certo, mas eu vou estar pé da vida com o trânsito, minha mulher vai perguntar algo para mim, eu vou descontar nela sem querer. É um padrão? Não. Aconteceu uma vez, há 10 anos atrás. Eu vou dizer que ele é abusivo? Não, eu vou dizer que aquilo foi um comportamento abusivo? Sim. Mas ele não foi abusivo, ele não é abusivo. Então, preste atenção nesse padrão. A gente falar sobre isso, porque a internet também faz com que a sociedade pula do 8 para o 80. Não é conscientização saudável. Uma coisa é nós falarmos dos comportamentos abusivos, outra coisa é todo mundo levar para o 8 ou 80. Às vezes é uma situação pontual que a pessoa estava estressadíssima, aconteceu alguma coisa, foi e descontou no outro, e aí a sociedade já começa, não, ele é abusivo, não, ele não pode, não, isso está errado. Tem que ter essa conscientização da sociedade, pensar um pouquinho, analisar de forma inteligente e madura os contextos, porque vai muito para 880, né? Ou é muito abuso, ou é absurdo como as pessoas interpretam. Né? Não sei se faz sentido isso para você. E eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo umas reclamações assim na clínica e às vezes eu ouço os passarinhos cantarem assim na minha cabeça, tipo, querendo falar que eu não posso falar como psicanalista. Não, a gente pensa nos boletos para pagar, amiga. Deixa eu fazer um bom atendimento aqui. Para pagar, nossa, que ótimo. Eu vou porque, pagar gente, e assim, principalmente quando o casal é muito novinho, né? É umas coisas assim que eu falo, gente, a galera tá em terapia do Instagram, né? Eu falo terapia do Instagram. O Instagram é um ótimo terapeuta. O chat, né? Chat GPT. Eu tenho, mas vamos falar de coisa boa. Pode falar, às vezes eu posto alguma coisa no Instagram e aí eu pego um ponto daquela situação X. Aí vem nos comentários assim, mas você não falou... Você não falou... Outro dia, uma polêmica, uma psicanalista, dona Cástia, veio falar, colocou um vídeo com muito orgulho ali no Instagram de que o adolescente, filho dela, chegou com uma gíria e ela escorraçou ele num nível assim, hard de agressividade. Eu cheguei, porque eu falei, não sou obrigado, eu vou comentar. Falei assim, olha, como é que o seu adolescente... E aí ela estava reclamando de que ela brigou com ele dessa forma porque ela queria que ele tivesse individualidade. Aí eu comentei, mas como é que ele vai ter uma individualidade? Como é que ele vai se sentir à vontade para ele ser ele, se a genitora dele, quando ele demonstra algo, escorraça ele na vida dele? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pontos que a gente leva e a forma que a gente leva no Instagram, porque todos os assuntos são muito vastos. Tem vários olhares. Então, às vezes eu faço um Reels de 7 segundos, as pessoas vêm falar assim, nossa, mas você generalizou, né? Falou, num vídeo de 7 segundos, você quer que eu aborde tudo isso? Não, eu faço um outro para falar desse pontinho que você está trazendo. Então, no Instagram, já que a gente está falando disso, é uma coxa de retalhos. Se você quer um conhecimento completo, vá para a terapia, faça um curso, faça yoga, faça qualquer coisa que você queira, mas que tenha começo, meio e fim, não que seja que você abre o Instagram, eu ainda acho melhor do que o TikTok. O TikTok você vai passando, eu não sei lidar com o TikTok. Mas ali no Instagram também aparece um post que fala que relacionamento abusivo é isso. Aí aparece um em seguida que fala que é diferente daquilo. E aí você vai se perdendo ali de si, né? E assim, as pessoas não cabem em caixinhas prontas e retinhas e bonitinhas. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Eu falo muito da dinâmica do relacionamento abusivo, porém, a dinâmica do relacionamento abusivo é uma análise diferente para cada casal, cada situação. Totalmente diferente, não é igual. A gente tem, sim, alguns padrões, obviamente, a gente tem estudos vastos de anos e anos e anos que nos dão padrões, mas cada caso é um caso. Precisa ser escutado, precisa de muita elaboração do que tem dentro, de ambas as partes. Não tem uma verdade absoluta quando a gente está tratando da mente humana.
né? E isso precisa ser falado, precisa ser colocado por profissionais da área como nós, nas redes sociais, que não existe verdade absoluta. Aqui no Instagram, você vai ler um post, é um insight. Você tem que entender o que faz sentido para você. Você tem que elaborar aquilo, não como uma verdade, não como um diagnóstico, não para olhar para o outro e falar, você é assim, né? Precisa ter essa conscientização, né, Ni? O que é abusivo? Eu trabalho com programação neurolinguística, Wesley. E meu pai era representante comercial, ele vinha do produto. E íamos numa casa e tínhamos portão eletrônico. O meu pai, toda vez que chegava de viagem, ele viajava bastante. Quando ele chegava de viagem, levava o carro na garagem, da garagem, buzinava até a gente sair, para nós abrirmos o portão para ele. Eu me lembro, depois que ele divorciou, ele já é falecido, enfim, e aí eu comecei a estudar, né? E olha o grau de desespero e de abuso que vivíamos. Teve uma vez, uma sexta-feira, uma quinta-feira, eu acho, que tipo, nós não estávamos esperando ele. Então, dormia eu e a minha irmã, estava friozinho, estava eu e a minha irmã dormindo no quarto com a minha mãe. Cada uma tinha o seu quarto, estava eu e minha mãe, minha mãe e minha irmã dormindo no mesmo quarto, a gente estava junto ali, de repente, 1h da manhã, chovendo, chuviscadinho. Meu pai para o carro, começa a buzinar, e a gente, tipo, dormindo já, tipo, será que, né, acordamos. A gente se ligou, que era o meu pai, saiu eu, que era menor, a menor sempre se lasca, né? Saiu eu correndo para ir abrir o portão para o meu pai, 1h da manhã, na chuva. Era abuso? É abuso? Então, para aquele momento, não. E aí meu pai foi embora, foi comprar cigarro, né? E o meu cunhado, na época, depois, a gente estava tomando sopa lá, e na mesa tomando sopa, e ele fala essa frase: nossa, eu quero muito um garfo. Minha mãe na hora levantou, saiu, pegou o garfo, e aí ele ficou olhando para minha mãe, tipo assim, por que você me trouxe o garfo? Sim, ele elaborou na cabeça dele, quero um garfo, vou levantar para pegar um garfo. E ele fez, a princípio, propositalmente falando, para a gente entender como nós estávamos tão condicionadas a servir o outro, e a gente não via abuso nisso. Para a gente era tão normal. Então, hoje, como eu trabalho com programação neurolinguística, veja a programação que você está. Porque nós não víamos, a gente não via isso como abuso. Os vizinhos tudo ficavam desesperados, porque eles também acordavam com a música. Na 1h da manhã. E ele tinha chave? Tinha. Temos um padrão aí, como eu disse. Todas as vezes que ele chegava, precisava abrir o portão. E tem uma questão, antes de chegar no abuso, existem alguns comportamentos, algumas sensações que revelam isso. Você trouxe uma, né? Essa ansiedade, essa angústia, essa preocupação, essa sensação de pisar em ovos desse pai chegando. Isso revela. Então, assim, Wesley, não sei o que é abuso, não sei o que é saudável, não sei o que é tóxico. Por mais perdido que a gente esteja na nossa autoestima, por mais apagado que a gente esteja, principalmente as mulheres, tem uma vozinha lá no fundo que fala, tem alguma coisa errada. Então, ouça essa voz. Ouça as suas emoções, ouça os seus sentimentos. Que ali já tem um sinal, você vai sentir que não é legal. E aí você vai olhar com mais atenção, vai pesquisar mais, estudar mais, se conhecer mais, você vai ter clareza para tomar as decisões que você precisa. Show de bola. Gente, chegamos ao fim de mais um Não Há Nada a Rejeitar. Vou agradecer, Wesley, muito conhecimento que você nos trouxe. Venha mais vezes, vamos elaborar vários temas, você é muito bem-vindo aqui sempre. Um querido, adoro suas postagens, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, sempre acompanhando o meu trabalho, acompanhando a rádio. A Lídia participou de um programa aqui para a gente falar só de comunicação e oratória e foi sensacional. Então, se vocês quiserem ver, temos salvo lá no YouTube da Rádio Valinhos FM. E ficamos por aqui. O recado que eu dou para vocês é: amem.
amem a si primeiro, cuidem das suas faltas, e tá tudo bem ter faltas, todos nós passamos por infâncias tão difíceis. E sim, estamos aprendendo a amar todos os dias olhando para nós. Então se ame, olhe para si e depois transborde esse amor para um parceiro que você queira e vá ser feliz, se arrisque, erre, acerte e faz acontecer. Fico por aqui. Beijo, gente. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva, com a comunicadora Castiere Stacfletti. Até o próximo programa.